Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela graça, honra, o privilégio de podermos, nesta noite de segunda-feira, início de semana útil de trabalho, podermos nos dedicar ao estudo da tua palavra neste curso para novos membros. Nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade para conosco, pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado. Acima de tudo, nós te louvamos pela a obra maravilhosa do teu Filho Jesus Cristo, que nos redimia dos nossos pecados e nos reaproximou de ti, nos trazendo para a adoção de filhos. É nele que nós temos a redenção, a remissão dos pecados, é nele que nós somos chamados de tua propriedade. Nós te louvamos por este bendito conquistador das nossas almas. Ajuda-nos, Deus, sempre a sermos gratos a ti por tão grandes e maravilhosas bênçãos. Jamais nos esquecermos de que fomos comprados por um preço alto. Que o Senhor nos auxilie na nossa caminhada cristã, de maneira que cada passo, cada ação, cada atitude honre, glorifique, exalte o teu nome e que o teu evangelho se faça conhecido ao mundo através de nós. Obrigado, mais uma vez nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Deixa eu ler para vocês aqui uma historinha. Essa historinha é atribuída ao Dr. R.C. Sproul. Certa vez, Sproul debatia com um homem que dizia que a salvação, este homem dizia que a salvação é como a experiência. Opa! Deixa eu botar que seja bem-vindo, Anderson. Então vou repetir aqui a historinha, tá? Certa vez, Sproul debatia com um homem que dizia que a salvação é como a experiência de um homem se afogando num lago e para quem Cristo lança uma corda. O que o homem tem que fazer é agarrar-se à corda. A parte de Deus é jogar a corda e a parte do homem é agarrar a corda. Sproul então retrucou que a salvação não se compara a um homem que está se afogando, mas a um homem que já está afogado e morto no fundo do lago. A parte de Cristo é mergulhar, trazer o pecador à tona, levá-lo para a terra firme, fazer respiração boca a boca e dar-lhe vida. Qual é a parte do homem? Apenas voltar a viver. Você diria Exato. que tal pessoa contribuiu para o seu resgate? Claro que não. O mesmo é verdade para a salvação. É Cristo sozinho quem salva. Por isso a salvação é pela graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu ver mais aqui quem está chegando. Muito bem. E aí, o que é que vocês entenderam da história? Comentem aqui comigo para a gente iniciar a aula. O que eu dei para entender, Diego, é que a única coisa que o homem tem que fazer, e que faz, né? E só faz depois que for ressuscitado, é agradecer. Ele deu uma vida de gratidão a Deus, porque ele estava morto, entendeu? Como diz Isso. Romanos, realmente. Estava morto em delito e pecado, e o Senhor nos ressuscitou, né? Nos trouxe de volta a comunhão com o Pai. Legal. Quem mais quer comentar aí? Denise, seja bem-vinda, graça e paz. Bem, não sei se vocês sacaram, né, se vocês perceberam, mas a história aí é a perspectiva de um arminiano e a perspectiva de um calvinista. Qual é a perspectiva do arminiano? É que o homem, na historinha, né, está num lago se afogando. Para nós calvinistas, o homem está num lago morto, afogado e morto. Ou seja, a única solução para este homem não é lançar a corda. Lançar a corda não vai adiantar de nada, né?
ninguém lança corda para um homem morto, não é verdade? Então, para nós, o homem, na sua depravação, está totalmente morto, totalmente perdido. Não tem chance para ele. E aí a única solução é, de fato, descer até o fundo do poço. E foi isso que Cristo fez, né? Ele desceu até o fundo do lago, né? A sua morte precisou ser daquele jeito. É isso que eu não consigo entender, como os arminianos conseguem não enxergar esta doutrina da depravação total. Porque se nós observarmos o que Cristo precisou passar para resgatar as nossas vidas, né, como ele desceu até o inferno, essa questão é muito interessante, né? A gente vai estudar ainda, não no curso Novos Membros, né? Mas eu quero depois fazer um curso com a Igreja do Credo Apostólico, e aquela ideia de Cristo ter descido ao Hades e tal, para mim é uma ideia clara de que aquilo aconteceu quando Cristo de fato tomou sobre si as nossas iniquidades, e por conta de ter carregado sobre si as nossas iniquidades, ele precisou se afastar da presença de Deus, porque Deus é santo, Deus não tem comunhão, Deus não compactua com o pecado. Desta forma, Deus não poderia, o Pai não poderia estar junto do Filho. E o que é o inferno, senão a ausência da santa presença de Deus, da presença bondosa de Deus? Então, quando Cristo tomou sobre si os nossos pecados na cruz, ele viveu o inferno por nós. Então, a verdade é que o homem natural estava no inferno, condenado. Nós, né, estávamos condenados no inferno. Estávamos afastados da presença de Deus, mortos para Deus. Então, Cristo desceu até as profundezas. Cristo leva o homem de volta, carregando nas suas costas, coloca esse homem num lugar firme, faz respiração boca a boca e faz esse homem retornar à vida e diz: agora viva, porque não existe vida longe de Deus, né? Então agora viva. Que essa historinha é apenas para ilustrar um pouco do que nós entendemos como salvação soberana. Pois não, para Vitor Luciano. Quer dizer que os arminianos acreditam no sinergismo, né? E o calvinista no monergismo. É, Sendo para eles, para eles o homem tem participação, né? Então isso aí seria aquilo que nós chamamos de sinergia, né? Mas para nós é monergia, né? Porque vem de cima para baixo e vem de um só, que é do próprio Deus, visto que o homem, em sua condição natural, estava morto para o pecado, né? Está morto, né? Vou dizer assim, morto para Deus, morto no pecado, melhor dizendo. como a historinha, né? Cristo Isso, teve que descer ao fundo do lago para pegar o homem. Foi de cima isso, para baixo. Ele isso. E desceu. na perspectiva arminiana, o homem está se afogando. Na perspectiva Verdade. calvinista, o homem está morto. Na perspectiva bíblica, o que é que a gente observa? O apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Éfeso: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Olha, é impossível, irmãos, ser biblicamente, entendam bem o que estou falando, ser biblicamente honesto e ser arminiano. É impossível, é incoerente. Você tem que rasgar muitos textos da Bíblia para não acreditar naquilo que João Calvino observou, que na verdade não é doutrina calvinista em si, né, por assim dizer, é doutrina bíblica. Bem, e com essa historinha que nós iniciamos aí a nossa aula de hoje, Graça Irresistível. Hoje é 2 de agosto, segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Este é o curso para novos membros. Nós estamos estudando a Tulipe e hoje, em especial, nós, dentre os 5 pontos do calvinismo, estaremos estudando, então,
o quarto ponto, chamado graça irresistível. Ah, Charles Spurgeon diz o seguinte: certa vez assisti a um culto em que o sermão alicerçava-se nesta passagem: escolheu-nos a nossa herança. E o bom homem que ocupava o púlpito era um arminiano. Portanto, ele começou dizendo: esta passagem se refere completamente à nossa herança temporal e não está de modo algum relacionada ao nosso destino eterno, pois não queremos que Cristo decida por nós quanto aos assuntos do céu e do inferno. É evidente e certo que todo homem que possui um pouco de bom senso escolherá o céu, e toda pessoa sabe o bastante para não escolher o inferno. Não precisamos de inteligência elevada ou de um ser superior que escolha o céu ou o inferno para nós, dizia este pregador arminiano. Não precisamos de inteligência elevada, isso cabe à nossa própria vontade. E, portanto, como ele inferiu com muita lógica, não precisamos de Jesus Cristo para fazer a escolha por nós. Podemos escolher a herança por nós mesmos, sem qualquer ajuda. E aí Spurgeon lamenta, dizendo: ah, meu bom irmão, eu pensei que talvez seja verdade que podemos escolher, mas acredito que carecemos de algo mais do que bom senso antes de escolhermos corretamente. Ah, a verdade é que, quanto a essa escolha, o que nós percebemos é que os nossos irmãos arminianos acabam acreditando que os homens, inclusive eles, foram salvos porque escolheram serem salvos. E isso é uma irrealidade bíblica. Uma compreensão nítida da doutrina da graça irresistível é tremendamente necessária em nossos dias. A igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, vive uma crise de confiança no que diz respeito à pregação bíblica e ao uso diligente, né, dos meios de graça pelos quais o Espírito Santo age nas mãos, na vida dos pecadores. Então a igreja precisa, de fato, entender essa doutrina e, como aplicação, saber e perceber que a única maneira dos homens serem alcançados por esta graça irresistível é através da pura pregação da palavra de Deus. Então, nós vamos hoje estudar graça irresistível. Eu vou compartilhar um pouco a minha tela aqui com vocês. Muito bem. Creio que já está aí na tela de vocês, que já está virada a tela, né? Vocês estão vendo com letras grandes, não é isso? Está tudo bom. Beleza. O que ensina então essa doutrina da graça irresistível? Ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus. Esta doutrina também é conhecida como um apelo efetivo, ou chamada eficaz. Quando a graça vem, nunca pode ser rejeitada. Sua eficácia é perfeita. Isto significa então que, se Deus escolheu alguém, não há nenhuma maneira que essa pessoa não será salva. Quem somos nós para dizer não ao Senhor? Deixa eu pensar com vocês aqui, quando vocês escutam essa frase que diz que não há nenhuma maneira que a pessoa não será salva, se Deus a escolheu. E quem somos nós para dizer não ao Senhor? Quem é que vocês lembram assim na Escritura que não conseguiu dizer não ao Senhor? Pode interagir comigo, viu? Como foi Mateus, quando Jesus tomou ele na porteira de impostos, Lulu, eu ele não estou conseguindo entender o que tu estás falando, tá um pouquinho abafado. Eu não sei se de mas, repente teu microfone está pertinho demais da boca. pronto, um foi Mateus,
Quando Uhum. Jesus chama ele na colheita de impostos, ele deixa tudo e segue ele, né? Outros dois irmãos, João e Tiago também, estavam com o pai no barco. Lulu, desculpa perguntar, tu tá no fone, é? Estou com fone de ouvido, é. Tenta tirar o fone aí pra ver se fica melhor um pouquinho. Na hora que tu for falar. Pra ver se melhora um pouquinho. E agora, tá melhor? Tá escutando? Ah, agora. Perfeito. Tá Pronto. perfeito agora. Você tava falando sobre Levi, Foi que é o Levi, Mateus, né? Mateus, né? E o outro foi os irmãos João e Tiago também, que estava com o pai costurando as redes e Jesus passa e o chama para seguir. Uhum. Ele deixa tudo e segue. Perfeito, perfeito. Mais alguém lembra de alguém na Bíblia? Que disse não a Deus, é? O próprio Paulo, né? O próprio Paulo. Comenta aí, Anderson. A partir do momento que Cristo ele se revela a Paulo, né? Que você vê Paulo ele cego, né? A primeira coisa que ele faz é quem és tu, Senhor? Ele fala, né? Senhor. Uhum. E os demais só conseguem ouvir a voz, né? Naquela passagem. E ele fica Isso. cego e ali é uma demonstração de um chamado eficaz, né? Que você vê que a partir daquele momento Cristo ele não só estava interagindo com a voz, né? No que no que diz respeito ao sentido, o ouvido de Paulo, mas Cristo já estava interagindo com o seu coração, né? Uhum. Estava interagindo diretamente com o interior de Paulo. Isso. Então, E eu não sei se você Jesus assim, observa ali, Jesus diz a ele assim, dura coisa é recalcitrares, né? Tem um termozinho ali que não é muito comum a nós. Eu acho que o termo é esse aí. E é como se Paulo fosse tipo um animal selvagem, sabe? Que estava lutando contra Cristo. E é exatamente o exemplo que eu vejo quando eu penso nisso, de que a graça de Deus é irresistível, é porque nós estamos lidando ali com o pior homem, vamos dizer assim, o pior, o pior anticristão da época. Paulo era o pior que tinha. Paulo era jovem, Paulo tinha sangue nos olhos. Atos capítulo 9 é um relato assim, quando você junta com os relatos do próprio Paulo a respeito de si mesmo, de quem ele era antes de Cristo, nos traz um relato de um homem horripilante, de um homem tenebroso, de um homem extremamente agressivo, odioso. Não tem muitos termos assim que a gente possa. Mas ele era um homem abominável. E, e é quando ele está exatamente indo para uma missão, com o propósito de encerrar irmãos e prendê-los, né, e matá-los em Damasco, exatamente ali no caminho que Cristo o faz cair do cavalo, né? Essa caída do cavalo foi literal, mas ela é muito mais simbólica do que literal, né? É a ideia do frustrar todos os planos e frustrar para o bem, né? E Paulo não conseguiu resistir à graça de Deus. É isso que Paulo vai dizer o tempo todo nos seus escritos, de que esta graça do Senhor é irresistível. Bem, vamos trabalhar um pouquinho aqui com algumas definições. Hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho, né, sobre esse ponto, observando então o caráter monergístico, né, dessa chamada eficaz do Senhor, também os meios e os frutos de sermos chamados por Deus para a salvação. Primeiro, irmãos, é importante nós entendermos aqui como definição, né, o termo graça, né? O termo graça, ele já foi usado, né, no Antigo Testamento, né?
é muito usado no Novo, mas já foi usado no Antigo Testamento, e seus derivados trazem conceitos como bondade, favor, graciosidade. Então, eu acho que é um primeiro ponto, assim, que a coisa já fica muito clara para nós, né? Porque graça significa favor, favor. E quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, parece que a coisa já fica mais óbvia do que tudo, né? De que não vem de nós, de que é um dom de Deus. Deixa eu chamar mais um irmão aqui. Marcelo, seja bem-vindo. Então, quando a Bíblia usa o termo graça, fica muito claro para nós de que nós não merecemos aquilo que recebemos de Deus em termos de salvação, né? Somos salvos pela graça. Ao mesmo tempo que a inferência, né, nos ensina que nós merecíamos o inferno. Então, a graça é a bênção que Deus outorga espontaneamente a pecadores que merecem o mal. É uma bênção que o Senhor concede ao custo dos sofrimentos e da morte do seu filho. Então, a graça é o quê? É o amor de Deus em Cristo sendo colocado em ação, na prática. A graça é maior do que os nossos pecados, a graça é maior do que as nossas circunstâncias adversas, a graça é maior do que as impossibilidades humanas. A graça, então, é o âmago da Bíblia e de nossa salvação. Então, a graça nos ensina, né? Nós estamos falando sobre graça irresistível, que pecadores indignos, merecedores do inferno, recebem graça, favor pela obra de Deus realizada através do seu Filho e nos apresentada através do seu Espírito. Ou seja, é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, derramando e contribuindo com essa obra sobre as nossas vidas. Então, antes da fundação do mundo, o Pai separou os eleitos, depois ele deu os eleitos ao Filho para que fossem seu povo, e na plenitude dos tempos, o Filho veio ao mundo, Jesus Cristo, redimiu esse povo com o seu sangue. Contudo, os dois grandes atos da eleição, né, de eleição e redenção, não completaram ainda a obra da salvação. Incluída no plano de Deus quanto à salvação de pecadores, esta obra está a obra renovadora do Espírito Santo, pela qual a redenção é aplicada aos eleitos. Então, Deus nos amou, nos escolheu antes da fundação dos tempos, nos deu ao seu Filho, que pagou o preço por nós, e agora o Espírito Santo aplica essa obra renovadora à nossa vida. Esse, então, é o aspecto que é chamado por nós, teólogos, de chamada irresistível ou chamada eficaz, ou graça irresistível. E quando nós afirmamos, né, nós calvinistas, que a graça é irresistível, queremos dizer que o Espírito Santo nunca falha em chamar, nunca falha em regenerar e nunca falha em salvar aqueles que o Pai escolheu e aqueles que Cristo redimiu. Graça irresistível é absolutamente infalível. Ela cumprirá os seus intentos. Os objetos da graça salvadora, que somos nós, os eleitos, serão infalivelmente salvos. Os irmãos entenderam até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Ô Diego, Pois não. vê bem, se nós já nascemos condenados para ir para o inferno, certo? Por conta do pecado de Adão e Eva lá no jardim. Uhum. Essa graça não alcançou também Adão e Eva lá no jardim? Com certeza. Porque ele merecia a morte. Porque Com Deus certeza. disse, se ele comesse da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Aí quer dizer que essa graça já foi dada a eles ali no começo. Sim, sim, sim. Eu não tenho dúvida de que, Eu também. Adão e Eva foram salvos por Deus pela graça. É porque ele merecia também o inferno, por causa do pecado da desobediência, né? Isso. Perfeito. Uhum. Mais alguém tem alguma dúvida?
quer comentar aqui, estamos na parte da definição, né? Das definições. Pastor, Pois não, meu irmão? boa noite, graças e paz a todos. Amém, presbítero. Demorei um pouquinho porque eu estava na rua. Certo. Se Olha, você puder se afastar um pouquinho do microfone, vai ficar um pouquinho melhor a sua voz. assim tá melhor? Tá, um pouquinho mais. Agora? Ótimo, perfeito. Pronto. Vê bem, uma polêmica que sempre é levantada, né, pelos que têm dúvidas em relação a esse assunto, é a questão do confronto entre arminianos e calvinistas, né? Uhum. Aí a grande pergunta que fica sempre no ar é o seguinte, mas já que os reformados, né, no caso, calvinistas, eles creem assim, pode-se afirmar com certeza que há eleitos também no meio pentecostal e neopentecostal? Sim, sim. Eu não tenho dúvidas, viu? No meio pentecostal, eu não tenho dúvida nenhuma. Que assim como nós, né, reformados, há eleitos do Senhor lá. Assim como também há pessoas no meio reformado, no meio pentecostal, que são joio. Então, acredito que estas doutrinas, elas independem, de certa forma, de, de sermos, na sua aplicação, né? De sermos reformados ou arminianos, calvinistas ou arminianos. Todos nós seremos salvos, todos nós, calvinistas e arminianos, reformados, pentecostais, todos nós seremos salvos pela mesma obra de Cristo. Os dois, independentemente da sua perspectiva, calvinistas ou arminianos, serão salvos pela eleição incondicional de Deus, serão salvos da sua depravação total, serão salvos serão chamados pela graça irresistível. Tem alguém com o microfone aberto aí? Se por gentileza, coloque no mudo. Serão salvos porque a expiação foi feita pela vida deles. E serão salvos porque Cristo perseverou pela vida deles. Então, independentemente de ser calvinista ou ser arminiano, de ser reformado ou ser pentecostal, todos nós seremos salvos do mesmo jeito. Eu gosto sempre de dizer assim, né, de uma forma mais descontraída, dizer, quando o pessoal pergunta assim sobre a perseverança dos santos, né, uma vez salvo, salvo para sempre, eu gosto de dizer que nós presbiterianos vamos chegar lá tranquilos e calmos, né, com a roupa bem enxutinha, toda bem arrumadinha, porque cremos que é Cristo quem persevera por nós. Já os arminianos vão chegar lá suados, cansados, ofegantes, acreditando que foram salvos porque fizeram seus próprios esforços. Mas no final, todos nós seremos salvos porque cremos na salvação em Cristo Jesus por meio da graça, pela graça mediante a fé. Então, isso independe aí de questões denominacionais. Ok, pastor. Obrigado pela resposta. Irmãos, boa noite, graça e paz. Também, Eu peço presbítero. desculpas. Pronto, eu peço desculpas porque só pude entrar agora e também não gostaria de perder, né? Mesmo já tendo perdido boa parte, mas eu gostaria de participar do restante da aula de hoje. Por isso estou entrando agora. Tive alguma Isso é dificuldade? maravilhoso. Só foi possível agora. Tá bom. Ok. Deus lhe abençoe, meu presbítero. Vamos embora. Aí o senhor e os demais irmãos que de repente não puderam acompanhar tudo, vão poder depois assistir pelo YouTube. Nosso irmão Elton está gravando e nós já temos lá um bom material, viu? Inclusive lembrar os irmãos que perderam alguma aula, podem voltar depois lá no YouTube e assistirem as aulas por inteiro. Ficou muito boa essa ideia de gravarmos, né, as aulas. Muito bem, queridos. Continuando, então, nós estamos nas definições, né? Então, de onde se levanta essa disputa aí?
É a partir de Jacob Arminius, né? E a resposta a Arminius é dada no Sínodo de Dort, onde, então, calvinistas e arminianos discutiram a respeito dos assuntos que foram levantados. A eficiência da graça, né, irresistível nos cânones de Dort é definida nos capítulos 3 e 4, no artigo 11, que apresenta tanto os meios externos que Deus usa para nos dar graça, como o meio soberano pelo qual ele age em nós. Diz assim, o cânone de Dort: quando Deus realiza seu beneplácito nos eleitos, ou opera neles a verdadeira conversão, ele não somente faz com que o evangelho lhes seja pregado e ilumina poderosamente a sua mente pelo Espírito, para que entendam de modo correto e discernam as coisas de Deus, mas também, mediante a eficácia do mesmo Espírito regenerador, Deus penetra os recessos mais íntimos do homem, abre o coração fechado e amolece o coração endurecido, circuncida aquilo que era incircunciso, infunde novas qualidades na vontade que antes morta ele vivifica. Ele torna boa, agradável e maleável a vontade que era má, desobediente e obstinada. Atua nela e fortalece-a, para que, como uma árvore boa, produza os frutos de boas ações. Isso aqui é o artigo 11, no capítulo 3 e 4 dos cânones de Dort, ok? Isso foi a definição, então, que os irmãos do Sínodo tiveram quanto a esse assunto da graça resistível, né? Os arminianos, então, defendiam que o homem é capaz de resistir à graça de Deus, resistir ao chamado de Deus. A Confissão de Fé, no capítulo 10, Confissão de Fé de Westminster, no ponto 1, no artigo 1, também provê uma definição da graça irresistível. Olha o que diz a nossa Confissão de Fé. Todos os que Deus predestinou para a vida, e somente esses, ele se apraz em chamar eficazmente, no tempo devido e determinado, à vida, por meio de sua palavra e de seu espírito, de um estado de morte e de pecado, no qual eles estão por natureza, a graça e a salvação por Jesus Cristo, iluminando salvífica e espiritualmente o entendimento deles para compreenderem as coisas de Deus, removendo o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando a vontade deles e, por meio do seu poder todo-poderoso, determinando-os para o que é bom, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, de modo que venham espontaneamente e tornando-os dispostos por sua graça. Eu quero pensar com vocês aqui um pouquinho. Opa, deixa eu virar aqui. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre essas definições, em especial da Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Capítulo 10, artigo 1. Então vamos lá. Olha, ponto por ponto. Todos os que Deus predestinou para a vida, todos, absolutamente todos, nenhum se perderá, porque foi Deus quem os predestinou. E os predestinou para a vida, entendam aqui, vida e vida eterna, ok? Somente esses, e somente estes, ele se apraz em chamar eficazmente. Ou seja, só serão chamados de maneira eficaz, vocacionados, né? Entenda um termo aqui, vocação, como chamado para conversão. Então, só serão chamados para conversão de forma eficaz, porque o chamado para conversão é a todos os seres humanos, mas eficazmente só acontecerá
para aqueles a quem Deus predestinou para a vida. E isso vai acontecer no tempo devido e determinado. É devido e determinado por quem? Por Deus. É Deus quem determina esse tempo. É o Espírito Santo. Na prática, irmãos, na prática, eu, Diego Ramon, fui eleito por Deus antes da fundação dos tempos, predestinado para a vida e eficazmente chamado na infância. Meu irmão presbítero Severino Marte foi predestinado por Deus para a vida eterna e eficazmente chamado por Deus aos 40 e poucos anos. Então, essa é a história das nossas vidas. Chamados pelo Espírito no tempo devido e determinado, como? Por meio de sua palavra e de seu Espírito. Tirados de um estado de morte e de pecado, no qual estão por natureza, então naturalmente estávamos mortos, e fomos trazidos à graça, aqui acraseado, né? E à salvação por Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos redimiu, nos trazendo a salvação e a graça, iluminando salvífica e espiritualmente o entendimento dos eleitos para compreenderem as coisas de Deus. Então, quando nós somos eficazmente chamados por Deus, por meio da palavra, porque fomos predestinados para tal, eleitos antes da fundação dos tempos, somos então, em nós é aplicada a obra de Cristo e o Espírito nos ilumina de maneira salvífica e espiritual, abrindo o nosso entendimento para compreendermos as coisas de Deus. Removendo, como diz Ezequiel 36, de nós o coração de pedra e nos dando um coração de carne. Renovando a nossa vontade. Veja que é interessante, né? Renovando. Essa renovação é a ideia de uma nova vida, redirecionando as nossas vontades por meio do seu poder todo-poderoso. É obra poderosa de Deus, determinando-os para o que é bom. Ou seja, a partir do momento que esse chamado eficaz chega às nossas vidas, no tempo devido determinado por Deus, a obra de Cristo é aplicada porque somos predestinados, estávamos mortos, somos tirados da morte para a vida. Deus então faz uma redefinição das nossas vidas. Nós somos reprogramados. Os meninos aí da parte de informática podem entender um pouquinho o que eu estou falando. Nós somos reprogramados. Recebemos uma nova programação de vida. Agora para o bem, para o que é bom. Atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, de modo que venham espontaneamente e tornando-os dispostos por sua graça. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Bendito seja Deus. Os irmãos querem comentar aqui alguma coisa a respeito desse ponto ou não? Essas confissões reformadas históricas, né, deixam para nós claríssimo que a graça de Deus é invencível. Que Deus cumprirá o seu propósito. Os eleitos são passivos em sua chamada e regeneração. E que pela obra do Espírito Santo, que é irresistível, os eleitos são tornados dispostos no dia do poder de Cristo, no dia que Cristo os chamar. O resultado da chamada eficaz é que os eleitos vêm de forma espontânea, sendo tornados dispostos por sua graça. Bendito seja Deus, irmãos. Coisa linda isso aqui. Que coisa linda. Fique à vontade aí, quem quiser comentar. Alguém abrindo o microfone, eu não sei quem é.
Eu tenho uma dúvida. O senhor Hum, falou que o chamado é para todos e o chamado eficaz para os eleitos. isso, Aí eu não sabia. O chamado é para todo mundo? Todo mundo. Eu não entendi, isso, não, direito. isso. O chamado é para todo mundo porque o chamado ele vem por meio da pregação. E Ah, a pregação não é para todos. É nesse sentido aí que se aplica aquela ideia de que muitos são chamados, mas poucos são os Escolhidos. escolhidos. entendi. Tá bom, obrigada. Cheiro. Alguém mais, irmãos? Ô Diego, Pois não, meu irmão. o pessoal, os arminianos, ele faz muita confusão a respeito disso, porque eles alegam assim, dizendo que, se eu estou predestinado antes da fundação do mundo, então eu não preciso nem me converter, porque na realidade minha salvação já está garantida na cruz, isso, aquilo, outro, e que é um equívoco que o eleito, aquele que foi eleito de fato por Deus, ele ele não tem condição, não tem condição alguma de que ele chegue a perecer sem que de fato tenha sido regenerado pelo Espírito de Deus. Então Perfeito. eles têm essa dificuldade de achar, porque eu fui eleito antes da fundação do mundo, então eu não preciso nem me converter. Aí o que eles alegam, eu estava conversando há um tempo atrás, 2 meses atrás, com um irmão, um colega meu, ele dizia assim, então para que evangelizar? Para que eu me converter? Se eu já sou eleito desde a fundação do mundo. Aí eu disse a ele, se você não se converter, se você não fazer o que o eleito faz, o que é que o eleito faz? É se desvia do pecado, busca Deus, tem Isso. comunhão com Deus, tem uma vida santa, tem uma vida sincera dentro de Deus. Então, se você não fizer o que o eleito faz, então, infelizmente, você não é eleito. Ele ficou bem Pois é. chateado comigo. Veja, Mas veja, Davi. nesse ponto aí, que as pessoas acham Hum, que, pelo fato da gente ser, de Deus ter, antes da fundação do mundo, já garantido a nossa salvação, isso anularia a necessidade de eu me converter e de eu me prestar como eleito. uhum. Entendi. Veja, na verdade há um equívoco de entendimento soteriológico, né? Mais completo. Porque a eleição, ela é uma parte da obra completa da salvação. Veja que a gente está estudando aqui, estamos dedicando um tempo legal, né, para estudarmos a respeito, e a gente está vendo quanta coisa tem a respeito da salvação, a parte da soteriologia. A eleição é a parte que se refere à escolha soberana de Deus, antes da fundação dos tempos, essa escolha não sendo motivada por vontade alguma de ninguém, é uma escolha totalmente soberana, sem interferências, mas a aplicação dessa escolha ela acontece por meio da obra do Espírito, que faz o homem enxergar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, isso vai acontecer, como nós lemos aqui na Confissão de Fé de Westminster, no tempo devido e determinado por Deus. Há algumas pessoas que foram escolhidas antes da fundação dos tempos, são eleitas por Deus, nem sabem ainda, só serão chamadas eficazmente no tempo que Deus determinar. Isso pode ser, como para nós aqui, nós somos o maior exemplo disso, né? Temos alguns irmãos aqui que foram chamados na infância, outros adolescentes, alguns outros irmãos foram chamados na idade mais jovem, outros adultos e alguns idosos. Como alguém pode ser chamado eficazmente por Deus no leito de um hospital antes de dormir, ou no último suspiro depois de um acidente de trânsito. Então, a obra completa é que precisa ser por nós entendida, e não apenas a parte que cabe à eleição. E todo eleito, como você bem colocou, todo eleito que entende e conhece a eleição, só vai compreender e entendê-la quando for chamado eficazmente.
E ninguém é chamado eficazmente para não viver uma nova vida. Porque, como nós lemos aqui na Confissão de Fé de Westminster, né, no capítulo 10.1, ele tira o coração de pedra e dá um novo coração. Ele amolece, né, aqui diz o Cânon de Dort no artigo 11, capítulos 3 e 4, ele diz que Deus penetra no mais íntimo do homem, abre o coração fechado, amolece o coração endurecido, circuncida aquilo que era incircunciso, infunde novas qualidades da vontade que antes estava morta e vivifica, torna a vontade do homem que era má, agradável e maleável, torna o homem desobediente e obstinado alguém que é como uma árvore boa que produz bons frutos e boas ações. A grande questão é que o arminiano pensa que ele faz boas ações e boas obras como fruto da sua escolha, quando na verdade ele não entende que estava morto em seus delitos e pecados e que a sua única vontade era permanecer morto e lutar contra Deus. Então é um erro grave aí de entendimento da obra mais completa daquilo que nós chamamos de redenção, né? Ou salvação, a parte da soteriologia. Muito bem. Obrigado aí, Davi, pela contribuição. Mais algum irmão quer comentar? Estamos numa hora boa, viu? Estamos avançando ainda. Só molhar um pouquinho aqui a garganta. R.C. Sproul, irmãos, diz o seguinte: o Espírito muda o coração recalcitrante do pecador, fazendo com que o indisposto se torne disposto para vir a Cristo. Ele torna o indisposto disposto por Cristo e o relutante inclinado para Ele. Nossa salvação é totalmente de Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito. Quando nós falamos aqui de graça, né? Faltou-nos também falar um pouco sobre a definição. A gente já falou sobre o termo graça, faltou falar sobre o termo irresistível, né? O termo irresistível sugere força ou violência caprichosa sobre a vontade do pecador. Para alguns, ele transmite a ideia de uma mãe assentando o filho à mesa da cozinha diante de um prato que contém espinafre e fígado e dizendo, coma. Mas esse não é o significado, como demonstram as afirmações das confissões reformadas. Embora a graça irresistível de Deus seja poderosa e constrangedora em chamar pecadores, ela age de modo que a vontade do pecador seja tão renovada que ele vem alegre e espontaneamente a Cristo. Se você é um crente, sabe que ao apossar-se de você, a graça de Deus o trouxe de forma voluntária e amavelmente ao que Deus predeterminara para você. Na história, ninguém jamais fez algo tão espontâneo e amavelmente como aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Se você lembrar bem aí, nós estamos estudando o livro de Filipenses, né? Lembrem de Lídia, Atos 16, na primeira mensagem da exposição aos Filipenses, está lá no nosso YouTube, está nos aplicativos de podcast, Spotify, entre outros. Nós, na primeira mensagem da carta aos Filipenses, nós voltamos para Atos 16 e falamos sobre a conversão de Lídia e do carcereiro de Filipos. Para falar no. Alguém quer falar? Acho que tem algum microfone ligado aí. Ou algum irmão quer falar e eu não entendi. Ô, Diego, Pois não? em relação a essa questão, tem
uma explicação que eu, na verdade, não uma explicação, mas eu acredito que é uma ilustração que o Augusto Nicodemo faz, que ele fala sobre um abismo de pessoas caminhando para um abismo, de olhos vendados e tapando o ouvido. E Deus, ele está sempre gritando lá do alto e dizendo: se arrependam, venham, cuidado, olhem para frente. E as pessoas não ouvem e não enxergam para onde estão caminhando. E aí, o que vai levar é a morte, né? Só que aí é onde Deus, ele misericordiosamente sai do seu lugar, vai até a pessoa, tira o tapão do ouvido e a venda dos olhos, e aí a pessoa para, né, assustada, enxerga o abismo em que estava caminhando, né, em direção. E aí é onde ela vai e retrocede, né, e vai para um outro caminho. Então é basicamente o chamado eficaz, né, a graça irresistível, acredito que ela faz parte desse aspecto aí, né? É de um Deus que sai do seu lugar e vai ao alcance do homem, né? Um Deus que conquista esse ser humano, né? Nós somos alvos do seu amor, né? Verdade. Não Deus alvo do nosso, né? Mas é o contrário. Então, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Concordo, então eu concordo com o John Knox, eu acredito que é Knox, que diz que o calvinismo é o evangelho. Isso. Ele diz quando ele diz que o calvinismo é o evangelho, eu concordo com ele no sentido, no que diz respeito à questão da forma como ele enxerga, né? Como ele analisa o evangelho, a forma como ele sistematiza, né? Então, aquilo que o calvinismo ele enxerga como verdade é o que o evangelho ensina como verdade, né? E, na verdade, não é nem o calvinismo em si, né? Mas é o que o evangelho fala. Então, isso cria muita polêmica, né? Cria muita polêmica em a gente dizer calvinismo é evangelho ou fé reformada, né? A gente não está falando de uma fé ligada àquilo que foi criado por Calvino, ou pelos conselhos, ou pelos os símbolos de fé reformados, mas na verdade a gente está falando de uma sistematização que contém nas escrituras, né? Isso. Apenas uma Veja, sistematização que já é dizem os mais especializados aí na doutrina calvinista de que Calvino não gostava desse termo, né? Calvinista. Né? E, na verdade, o que ele apresentava era o evangelho de forma sistemática, e ele precisou muitas vezes sistematizar por conta de heresias que surgiram, né? Então, se tornou assim, sistematizado e bem explicado, exatamente para evitar que heresias entrassem no meio da igreja. Alguns irmãos não estavam no comecinho da aula, por motivos diversos, mas deixa eu mostrar para você aqui, Anderson mostrou uma ilustração muito boa. Eu ainda acredito que a de Spru é melhor do que a de Augusto, com todo respeito ao reverendo Augusto, né? Deixa eu voltar aqui para apresentar a vocês. Vocês vão ler aqui no meu material. Deixa eu botar isso aqui para cima. Eu salvei aqui. Foi só um minutinho. Deixa eu apresentar aqui essa ilustração e depois eu passo a palavra para os irmãos. Vejam essa ilustração aqui. Certa vez Spru debatia com um homem que dizia que a salvação é como a experiência de um homem se afogando num lago e para quem Cristo lança uma corda. Observem. Para aquele homem, certo? Um arminiano, né? A experiência de salvação é como um homem se afogando e Cristo lançando uma corda para ele. O que o homem tem de fazer é agarrar-se à corda. A parte de Deus é jogar a corda e a parte do homem é agarrar a corda. Certo? Essa é a perspectiva arminiana. Spru então retrucou dizendo que a salvação não se compara a um homem que está se afogando, mas a um homem que já está afogado e morto no fundo do lago.
no fundo do lago. A parte de Cristo é mergulhar, trazer o pecador à tona, levá-lo para a terra firme, fazer respiração boca a boca e dar-lhe vida. Qual é a parte do homem? Apenas voltar a viver. Você diria que tal pessoa contribuiu para o seu próprio resgate? Claro que não. O mesmo é verdade para a salvação. É Cristo sozinho quem salva. Por isso a salvação é pela graça soberana de Deus em Cristo. Os irmãos entenderam aí? Sim. Então, eu acho que essa é a melhor ilustração para a gente compreender a soteriologia reformada. Mas vamos lá. Alguém, eu não sei quem foi que pediu para falar, mas pode falar. Boa noite, graça e paz. Foi eu, Ramon. Oi, Pombinho. É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo. Eu falei só para dar um teste, Fazer né? certo? Mas À vontade, Marcelo. Fica à vontade, meu irmão. é duas colocações que eu quero expor aqui. É o À seguinte, a vontade. primeira é sobre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminiano, né? E eu Uhum. li, agora não me lembro que faz tempo, eu não sei se foi naquele livro, né, de O Bom Presbiteriano Deve Saber, a história da igreja Sim. presbiteriana, e se Uhum. teve algum símbolo de fé. Eu lembro Uhum. que várias vezes foi levado, né, para a Assembleia, para os teólogos naquela época, analisar os 5 pontos, e Uhum. muitas vezes os assim, foi aprovado, foi os 5 pontos do calvinismo, né? E Isso, a Bíblia nunca aceitou isso. Mas os isso. teólogos analisaram naquela época e viram que os 5 pontos, biblicamente falando, estava baseado nas escrituras, né? Perfeito. E o segundo ponto é a respeito Deixa eu, da... ô Marcelo, Oi? Marcelo, deixa eu só explicar a ordem, certo? Certo. Quem levantou os 5 pontos contra o calvinismo, né, por assim dizer, contra as doutrinas de Calvino, Opa, foi Jacob Arminius. isso mesmo, é. Então, ele levanta os 5 pontos e cria polêmica na igreja. Então, é convocado um sínodo para discutir, para debater o assunto. Isso Esse mesmo. sínodo é chamado de Sínodo de Dort. Pronto, é Ele isso mesmo. deveria, ao final das discussões, rejeitar as doutrinas de Armínio ou aceitar. Então, após as discussões e os debates, todos os 5 pontos que Armínio levantou foram derrubados. E qual documento, então, ficou definido depois dessa reunião? Exatamente o que nós chamamos de cânones de Dort. Nesse sentido, a doutrina de Calvino foi vencedora à doutrina de Jacob Arminius, ok? Então é mais ou menos essa. Pronto, foi isso aí que eu me lembrei. Muito bom. E o segundo foi a respeito da graça irresistível, né? E um dos Uhum, exemplos disso é o apóstolo Paulo, né? A gente sabe da história do apóstolo, antes de ser Paulo, Saulo, né? Perseguiu uhum, Deus. E aí, no caminho de Damasco, o próprio Senhor apareceu para ele, né? uhum. Paulo, por que me persegue? Então, a gente vê que o homem não tem participação nenhuma na salvação. A Bíblia diz que a gente está Perfeito, morto nos nossos delitos e pecados, né? Como é que um perfeito. morto pode enxergar alguma coisa, né? É. E, entendeu? A E nossa participação é só pecar mais. E a parte de Deus é nos livrar do pecado. Então eu me, toda a glória seja dada a Ele. eu me lembro do meu chamado, de quando Deus me chamou, e eu já tinha escutado várias, né, vezes os Uhum, irmãos falaram para mim, e aí saía pelo ouvido, entrava pelo ouvido e saía pelo outro, né? uhum. O que é que tu dizia quando a turma te evangelizava? Isso é um bando de doido, isso é esculhambado. Podia na frente por educação, né, mas por trás metia o pau, né? Mas aí, Ou então dizia assim, hoje não, quem sabe depois, né? não, tal dia eu vou fazer o convite, tal dia eu vou. E aí, num dia que foi até TT, que pagou minha inscrição no encontro de jovem da igreja daí de Rio Doce, Uhum, e aí o Senhor me chamou, né? Eu me lembro muito bem, no finalzinho do encontro de jovem, né? Onde tem um culto e tem um chamado, um convite, né? uhum. E aí eu me lembro que eu não só tava lá na frente. Eu me lembro que eu tava lá na frente, chorei muito. Então, o homem, a graça é irresistível, né? A gente não resiste. Quando o Senhor chama, a gente não resiste. Amém, amém.
E louvado seja o Senhor, porque é Ele que nos traz. Isso. Porque se não fosse por Ele, a gente nunca tinha chegado. Obrigado, Marcelo, pela contribuição, irmão. E só complementando a ilustração que o irmão falou aí de Augusto Nicodemus, eu Sim, também citei. Só faltou uma parte que o irmão, acho que ele esqueceu de comentar, que Augusto diz assim, tá o pessoal tudo caminhando para o abismo, e aí o Senhor diz assim, voltem, voltem, e o pessoal não dá ouvido, o Senhor teve que pegar cada um e sacolejar. Então, é nesse é isso sentido mesmo. aí que o Senhor chama. Acho que o irmão esqueceu só de complementar isso aí, tá bom? Muito bem, muito bem. Valeu, Marcelo. Boa noite, fica na paz todos. Amém, meu irmão, amém, amém. Show, show, show. Beleza. Louvado seja Deus, irmão. Muito bom, muito bom. Louvado seja Deus. Maravilha, maravilha. Olha, continuando aqui, nós temos mais um tempinho. Deixa eu aproveitar esse tempo só para lembrar os irmãos alguns outros pontos. É Deus quem age para tornar o pecador disposto a ir a Cristo. João capítulo 6, verso 44, diz o Senhor Jesus: se o Pai não o trouxer, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Isso implica, irmãos, em força compelidora. É usada também essa palavra, né, essa ideia, em João capítulo 21, nos versos de 6 a 11, dos pescadores puxando uma rede. Em outras passagens, essa ideia de trazer, né, de vir a Cristo, é usada a respeito de Paulo e Silas sendo arrastados, né, por um grupo de homens, e de um pobre sendo arrastado pelos ricos aos tribunais. A ideia de ser trazido por uma força que o compele. Essa força aí é uma força inteligente, é uma força que é fruto da ação de alguém, no caso, fruto da ação de Deus. Então, nós somos trazidos por Deus à força. Entenda bem isso. Ao mesmo tempo que essa força nos traz, na maioria das vezes, cada um tem uma experiência, né, de forma graciosa. Eu digo na maioria das vezes porque no caso de Paulo foi bem difícil, deve ter sido bem difícil cair do cavalo e ter visto aquela luz, ter ficado cego, né? Mas no caso de Paulo, Deus sabe como age na vida de cada um de forma particular, precisou ser daquele jeito, né? Mas é verdade também aquela canção que diz assim: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, né? Porque tem essa ideia de que quando quando o Espírito nos chama eficazmente, ele nos atrai com doçura. Por isso que o hino também está correto quando diz: manso e suave, Jesus vem chamando, né? Ou está convidando: vem, ó pecador, vem. Ó vem, alma cansada, né? Vem já. É Cristo chamando por meio do seu Espírito. Eu não sei se algum irmão quer falar, eu estou ouvindo o microfone aqui abrindo ou fechando. Quem quiser, fica à vontade, viu? Como eu não consigo ver aqui quem abre, os irmãos precisam me interromper mesmo. Não se preocupem em ter que me interromper, tá? Ao salvar pecadores, o Espírito não anula os processos normais de pensamento e de escolha. Ele não aniquila o pecador, antes transforma-o. Isso é um ponto assim maravilhoso. O Espírito atrai irresistivelmente os eleitos a Cristo, com amabilidade e onipotência. Vamos fazer o seguinte: a gente ainda não leu alguns textos bíblicos e eu queria propor a leitura dos textos para que os irmãos me auxiliem aqui. Vamos fazer isso? Eu vou pedir então ao presbítero Severino para abrir no Evangelho de João, capítulo 6, versos 37, 44 e 65. São os textos que estão, os versículos estão aqui no PowerPoint, tá certo? Na sua telinha aí, meu presbítero. João 6, versos 37, 44 e 65. Vou pedir ao meu presbítero Fábio Santos para abrir em Romanos 11, 7. Vou pedir ao presbítero Luciano
para abrir em 2 Tessalonicenses. Aqui faltou o capítulo, ó. Então eu vou pular Tessalonicenses, viu, Lulu? Vou pedir então ao presbítero Luciano para abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, e ao diácono Marcelo para abrir em Gálatas, capítulo 1, verso 5. Se os irmãos puderem me auxiliar, podem iniciar a leitura, certo? A começar do presbítero Severino. Presbítero Severino? Será que ele está conosco aí? Se isso for uma Bíblia que o senhor está virando a Não, página, não fui eu não. Não fui eu não. Eu estava lendo, mas mas com o microfone fechado. Já tinha lido o 37 todo. Eu vou... À vontade, minha vida. Foi outro irmão procurando. Tá bom. João 6, 37. Hum. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E o 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Amém, presbítero. Muito obrigado. Não, pastor. Próximo texto, Romanos 11, 7. Eu acho que foi o presbítero Fábio. Não sei se o presbítero Fábio ainda está com a gente. Isso, tô. Desculpa aí, me distraí um pouco. Vamos lá. Romanos 11, 7. Diz assim a maravilhosa palavra de Deus. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Muito bem. Obrigado, presbítero Fábio. Disponha. Próximo texto, presbítero Luciano, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O qual fostes chamados. Muito bem. Gálatas 1, 5. Diz assim: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Muito bem. Irmãos, vamos só dar uma olhadinha aqui no PowerPoint, né? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e somente aqueles, a Ele lhe agrada, em seu tempo, chamar efetivamente por sua palavra e o Espírito. Então Deus predestina para a vida aqueles a quem Ele escolheu, e agrada ao Senhor, no tempo que Ele quiser, chamar efetivamente por meio da sua palavra e do seu Espírito. Nós comentamos um pouco sobre isso já. Este é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã. Pela sua poderosa graça, nós que fomos escolhidos seremos glorificados. Do mesmo modo, vemos o poder da graça em toda a Escritura. Então nós não temos dúvidas, irmãos, de que somos salvos pela graça, que essa graça é a nós irresistível, porque isso já se tornou irresistível à nossa própria vida. Tem aqui uma poesia bonita que diz assim, do hino, né? Do hino cristão. Esse hino não tem autor, é anônimo. Diz: eu buscava o Senhor, mas depois reconheci. Buscando-me,
Ele moveu minha alma a buscá-lo. Não fui eu que te achei, ó verdadeiro Salvador. Não, eu fui achado por ti. Que coisa linda, né, irmãos? Vou repetir aqui para vocês observarem. Eu buscava o Senhor. Porque, veja, interessante, irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? De que o homem natural, tateando, né, busca adorar a Deus. E aí procura ídolos, segundo a sua imaginação. Então, quando o homem busca no álcool, nas drogas, na mentira, ou em imagens, ou em si mesmo, a Deus, ele está tentando achar, né, a razão da sua vida. E ser encontrada a sua felicidade, sua satisfação em Deus. Eu buscava o Senhor, diz a poesia, mas depois reconheci. Buscando-me, ele moveu minha alma a buscá-lo. Não fui eu que te achei, ó verdadeiro Salvador. Não, eu fui achado por ti. Louvado seja o Senhor que nos achou. E por mais que a gente possa cantar assim, poeticamente, né? Te encontrar foi tão bom, na verdade foi Ele quem nos encontrou. Então foi Ele quem nos atraiu a Ele. Só para encerrar, irmãos, a chamada de Deus, ela produz frutos. Nós não podemos esquecer jamais disso. Calvino gostava de dizer que há dois ministros pregando todo o sermão. O ministro externo, que é o servo de Deus ordenado, que traz a palavra de Deus ao ouvido, que é o pregador, e o ministro interno, que é o Espírito Santo, que move a palavra até a alma, convencendo-a, despertando-a à nova vida e fazendo-a receber a Cristo pela fé. Na mesma perspectiva, John Flavel diz: a voz externa, que é o ministro, né, o pregador, é ineficaz e improdutiva quando não é animada pela voz espiritual e interna do Espírito dirigida ao coração. Então, o meio pelo qual a chamada eficaz, a graça irresistível é aplicada à vida do pecador é por meio da pregação do Evangelho. De forma externa, é Deus usando o pregador. De forma interna, é o Espírito Santo de Deus movendo a palavra, que é recebida pelos ouvidos, levando essa palavra dos ouvidos até a alma, convencendo o pecador, despertando o pecador a viver uma nova vida e fazendo com que ele receba a Cristo pela fé. Essa chamada também, irmãos, além de usar o meio da palavra, ela colhe muitos frutos. Alguns deles que são expostos pelo teólogo Bruce Damarest, inclui uma nova identidade e uma autoimagem autêntica, uma união e comunhão com Cristo. Bruce Damarest faz essas observações. Autoimagem autêntica em Cristo, união e comunhão com Cristo, liberdade para servir a Deus e aos outros em amor, produz a paz de Cristo, uma vida nova de proclamação e de louvor, perseverança no sofrimento, uma vida santa e um prêmio e um reino e uma glória celestial. Esses são os frutos da obra da chamada eficaz de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que a graça de Deus salvadora é irresistível e eficaz é um grande benefício à evangelização. Evangelizar nossos amigos pode ser uma tarefa árdua e muitas vezes nós desanimamos. Por isso que Declarre Davis afirmou o seguinte: nenhuma apresentação é bastante clara para uma mente entenebrecida pelo pecado.
Nenhuma quantidade de convicção pode abrir suficientemente olhos vitrificados para que vejam a Jesus. Nenhuma grande manifestação de amor pode amolecer um coração hostil. Mas quando evangelizamos com fé, esperando que o Espírito de Deus chame irresistivelmente e regenere os nossos amigos e os traga a fé em Cristo, temos esperança. Visto que Deus fez Paulo saber que tinha muitos eleitos em Corinto, ele teve coragem para ministrar ali, apesar dos temores. De modo semelhante, irmãos, muitos outros missionários e evangelistas, eu gostaria de citá-los aqui: George Whitefield, David Briner, William Carey, Charles Spurgeon. Todos esses irmãos foram encorajados a pregar o evangelho porque criam na doutrina da graça irresistível de Deus, sabendo que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual Deus a determinou. A graça irresistível, irmãos, é uma doutrina incentivadora à evangelização. Porque nós reconhecemos que por mais que nós sejamos claros em anunciar o evangelho às pessoas, elas continuam resistindo. Então, a conversão de alguém não tem a ver necessariamente com a nossa performance, mas tem a ver com a ação soberana da graça de Deus, do Espírito de Deus, que chama eficazmente a quem Ele quer no tempo que Ele determinou. Somos tão incapazes de cooperar em nossa regeneração como somos incapazes de cooperar na obra de Cristo no Calvário. Que cooperação você daria à obra de Cristo, ao que Ele fez no Calvário? Nenhuma, né? Nós não temos como contribuir, da mesma forma não temos com o que contribuir para a nossa salvação. O ato de Deus na regeneração é tão momentoso que nenhuma categoria de pensamento é suficiente para descrever as mudanças realizadas em e por nós, disse Maurice Roberts. Então, irmãos, para encerrar, a salvação se deve ao amor espontâneo e imensurável de Deus, a graça imerecida ou a clemência da parte de Deus, que é santo e justo, para com pecadores que estão sob a condenação da lei e ameaçados de destruição eterna. Como diz Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Se você tem convicção da sua salvação, você deve ter a convicção de que isso aconteceu por meio da operação da graça de Deus que foi irresistível em sua vida. Por isso que quando nós oramos dando graças a Deus pela nossa salvação. Porque se dependesse de nós estaríamos perdidos. Então, quando você for orar, seja grato a Deus pela sua salvação e você estará, então, proclamando de forma clara e direta a doutrina da graça irresistível, porque ninguém ora dizendo obrigado, Senhor, porque eu me salvei. Mas todos nós oramos dizendo obrigado, Senhor, porque tu me salvaste. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós amemos esta doutrina, que nós percebamos o quanto Deus é gracioso, o quanto o Espírito foi maravilhoso em nos dar vida, em nos despertar do sono da morte. Como Cristo foi maravilhoso em descer ao fundo do lago, trazer-nos de volta pela sua própria força, colocar-nos em terra firme, fazer respiração boca a boca em nós
e nos levantar e dizer: viva, viva para minha glória. A Ele, pois, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus queridos, louvo a Deus pela vida de vocês. Bendito seja o Senhor por estes minutos que nós passamos aqui e que nós sejamos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Algum irmão quer fazer algum comentário, quer fazer algum complemento, quer trazer alguma palavra? Fica à vontade, o microfone está aberto para os irmãos. Graças e paz, irmãos. Só agradecer mesmo, Diego, pelo esse momento aqui que a gente teve, né, de aprendizagem. Que Deus continue te abençoando e aos irmãos também. E que a gente venha aprender cada dia mais, né, da palavra do Senhor. Só a agradecer mesmo. Amém, meu irmão. Valeu, Marcelo. Fique todos na paz aí. Bom descanso a todos. Amém, querido. Amém. Valeu a força. Obrigado. Amém, Marcelo. Amém, Jesus. Presbítero Fábio. Eita. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Manda brasa. Ah, ok. Pastor, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá. Desculpa aí, que eu fiquei na dúvida aqui com o fone e eu não estava pegando bem. Não, é só o seguinte, eu só gostaria de deixar, assim, uma fala sobre o seguinte: esse assunto é por demais profundo, sabe? Eu percebo que há até uma certa dificuldade de uma forma geral, alguns irmãos até compreenderem. E realmente, lembra da Comunidade da Graça? Sim. O pastor lá, ele não tinha receio nenhum de dizer assim, que a igreja mais completa era o ramo presbiteriano, o ramo calvinista que acreditava. Ele acreditava nisso. Inclusive, parece que depois de uns tempos, ele adotou essa visão, porque ele era mais do ramo pentecostal, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse assunto, ele é a pena que a maioria dos irmãos não participe de um estudo como esse, porque realmente isso precisa ser internalizado de forma profunda na mente dos irmãos, porque isso é a nossa segurança, né? É verdade, Presbítero. Verdade. Pura verdade. Bem, nós agora vamos estudar no domingo pela manhã, vamos iniciar o Catecismo de Heidelberg, né? Opa. E no Catecismo de Heidelberg a gente vai tratar desses assuntos também. É claro que num grupo menor, a gente tem sempre a vantagem, né, como estamos aqui, apesar de online, a gente tem sempre a vantagem de poder interagir mais, tirar dúvidas, até discordar, não há nenhum problema a gente discordar em algum ponto. Mas é sempre bom a gente expor essas doutrinas, né? Então, louvo a Deus pela vida de vocês, pela participação, inclusive deixar aqui minha gratidão aos irmãos presbíteros, diáconos, que têm participado. Isso tem sido motivo até de louvor. Alguns irmãos mais jovens observaram a participação dos oficiais da igreja no estudo e louvaram a Deus pela vida de vocês, porque isso demonstra também a valorização que vocês dão, vocês oficiais, ao ensino na igreja. Isso é maravilhoso. Deus abençoe vocês. Amém. Tamo junto. Amém, Amém. presbítero. Amém. Mais algum irmão quer comentar? Amém. À vontade. Se estamos tranquilos, então eu me despeço de vocês. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela honra que tivemos de poder meditar na tua palavra e conhecermos e reconhecermos que fomos chamados por uma graça, um favor ao qual nós não poderíamos resistir, porque a força da tua salvação, do teu braço,
chegou às nossas vidas de forma onipotente. E ainda que o homem natural queira, deseje, seja recalcitrante, o Senhor é mais poderoso do que a força do homem. E foi assim que o Senhor nos salvou, com mão poderosa e com braço forte. E nós louvamos a Ti por essa poderosa salvação. Queremos, Deus, te rogar que Tu hajas também da mesma forma na vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, pois sem a Tua ação eles jamais compreenderão a beleza da obra salvadora de Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a sermos propagadores deste Evangelho, por meio do qual o homem, e somente por esse meio, e do Espírito, o homem pode ser salvo. Obrigado pela nossa salvação. Ajuda-nos a sermos uma bênção na vida das pessoas neste mundo, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que todos os povos te louvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Graça e paz a todos. Bom descanso.